Vou estar aqui apresentando para vocês qual paciente ainda tem indicação cirúrgica num momento que a TAV está amplamente sendo utilizada. Com o advento da TAV, a cirurgia começa a ir para segundo plano, por ser mais invasiva, por ter um pouco mais de complicação e necessitar um tempo maior de recuperação do paciente. E por isso a TAV vem sendo muito utilizada. Porém, ainda existe um certo grupo de pacientes que se beneficiam com a cirurgia. O implante da válvula aórtica percutânea e cirúrgica foram amplamente comparados em grandes estudos clínicos para avaliar a sua utilização. E ambas possuíram indicação classe 1 na sua maioria dos pacientes. Porém, muitos pacientes se encontram numa zona cinzenta em que se mistura indicação de TAV e indicação de cirurgia. E por isso devemos buscar, junto com todas as informações possíveis e os especialistas nos Heart Team, nos Valve Teams, a melhor opção para o nosso paciente. Vendo os estudos clínicos, podemos ver que a curto prazo, esses pacientes, todos eles têm uma grande resposta à TAV e para a cirurgia nos pacientes de baixo risco. Então, a TAV não foi inferior à cirurgia em nenhum estudo clínico. Porém, alguns pacientes não foram incluídos nos estudos. Então, nós temos que ficar atentos para não extrapolar o resultado dos estudos para alguns pacientes que não foram incluídos neles. E por isso, nós temos que ver como aqui quais os pacientes foram incluídos e quais foram excluídos, como, por exemplo, os pacientes de válvula aórtica bicúspide, os pacientes que tinham um risco grande para a TAV devido à sua anatomia, e pacientes com um low flow de estenose aórtica. Enquanto isso, temos que ver também qual estavam incluídos, que são os pacientes, principalmente devido à idade. São pacientes em torno de 70, com uma média de 73 anos, não tendo nesses estudos pacientes muito novos. E hoje as grandes diretrizes elas já incluíram esses novos ensaios clínicos na sua elaboração. Temos na diretriz americana já como classe 1A para os pacientes acima de 65 anos a utilização da TAV e da cirurgia também. E os pacientes acima de 80 anos com indicação melhor para a TAV. Na europeia, esse corte foi em 75 anos, que mostrou um benefício da TAV em relação aos pacientes da cirurgia, tendo ainda um grupo que é beneficiado tanto por um quanto o outro procedimento, e cabe a nós discutir e identificar qual o melhor paciente para a cirurgia nesse momento. Lembrando sempre que pacientes de baixo risco não quer dizer pacientes jovens. Esses doentes não foram incluídos nos estudos randomizados, então por isso nós não podemos extrapolar o resultado deles para os nossos pacientes. Então nós devemos, junto com o Heart Team, com o Valve Center, e constituir essa estrutura toda, tanto com a quantidade de médicos necessários, especialistas, hemodinamicistas, ecocardiografistas, médicos da imagem, médicos de insuficiência cardíaca, junto com uma equipe multidisciplinar e as estruturas necessárias, como tomografia, ressonância, num grande centro para poder tomar uma decisão melhor para o nosso paciente.